primeiros 7 meses de 2014, o número de ônibus queimados em São Paulo já ultrapassou a quantidade de todo o ano de 2013. A violência aumenta sem controle, enquanto medo e indignação são constantes companheiros de viagem dos motoristas, cobradores e passageiros. Hoje a Liga mostra a história das vítimas dos ataques incendiários, crimes que destroem o patrimônio público e também vidas. Homens mascarados atearam fogo em um ônibus e apedrejaram o outro. Um dos ônibus foi completamente destruído pelas chamas. Um ônibus foi incendiado. Atearam fogo, atearam 10 milhões de reais a prejuízo. Depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo, esses ônibus foram queimados na zona sul de São Paulo. Eu tô aqui na garagem onde isso aconteceu e a sensação que eu tenho é que eu tô andando num cenário de guerra. Do início desse ano até agora, cerca de 180 ônibus foram queimados na região metropolitana de São Paulo. O que também chama a atenção é que poucas foram as prisões e o ninguém sabe, ninguém viu é o que mais se ouve sobre os incêndios que estão deixando a população a pé e completamente aterrorizada. Aqui nessa garagem eu conto mais ou menos uns 20 ônibus. Olha como ficou a placa do ônibus, totalmente destruída, queimada. Isso aqui, a porta do ônibus, dá até um pouco de medo de subir. A gente consegue ver o câmbio, ou o que sobrou dele, os restos do volante. Onde as pessoas sentariam, tá tudo absolutamente destruído. É realmente muito impressionante. E a partir de agora a gente vai tentar entender como se sentem as pessoas nessa onda de violência na cidade, no estado, na região de São Paulo. Eu tô aqui com um dos responsáveis por essa garagem que não quer se identificar por motivos de segurança. Mas eu queria que você me explicasse como foi o dia desse episódio. Foi por volta mais ou menos às 19 horas, 19h20, né? Segurança acabou me ligando. Quando eu cheguei na garagem, infelizmente, as lavaredas eram muito altas, até mesmo não tinha condições do carro, do corpo de bombeiro, adentrar a garagem por conta dos ônibus, né? E eles acharam melhor estar apagando a chama, o incêndio, pelo muro, que é a próxima avenida, né? Por onde as pessoas que colocaram fogo entraram? A gente tenta entender, né? Porque ali, como o muro é muito alto, não tem condições da pessoa pular. Então a gente imagina que seja pelo fundo da garagem, tem um portão, né? Não tem ideia de quantos eram? Não tem ideia. Você ficou com medo? A gente fica, né? Você vê o fogo consumindo tudo, assim, muito rápido. Eu achei que ia queimar todos os ônibus da garagem, né? Esse episódio da terça-feira foi depois do Jogo do Brasil. Você acha que é só por isso? É só porque o Brasil perdeu e aí as pessoas ficam revoltadas? A gente não sabe o motivo em si, o real motivo, né? Você vê que até as próprias autoridades não sabem. Uma informação concreta, uma investigação, não tem. Os atentados colocam em risco milhares de vidas. As pessoas que dependem do transporte público diariamente agora temem não voltar para casa em segurança. Queremos saber como eles se sentem diante de tamanha violência. Olá, gente, boa noite. É escuro aqui, né? Dá um pouco de medo de pegar ônibus aqui, não dá? Essa semana passando nessa grade que teve aí, eu e ela, quase uma pedra pegava nela. Ela jogou uma pedra aí embaixo, quebrou o vidro traseiro do ônibus. Pegou você? Não pegou, mas fiquei cheia de caco de vidro, menina. Saí me sacudindo assim. Fiquei morrendo de medo. Olá, tá esperando que ônibus? Esperando o pai saber. É um ônibus que você usa todo dia? Todo dia. Tem muitos ônibus que estão sendo incendiados recentemente. Você já passou por alguma coisa parecida? Não, já passei em frente. Nossa, foi horrível, porque a gente teve que fazer um outro trajeto, aí quem não tem que ficar dependendo de uma outra condução. Sabe se tinha gente dentro do ônibus, alguma coisa assim? Não, graças a Deus não. Olá, olá. São quantos anos de cobrador? 20 anos. 20 anos que seu trabalho é estar nos ônibus pela cidade. Você já deve ter visto muita coisa. No ônibus acontece de tudo, né? Tem assalto, tem tudo. Os moleques chegam aí, 3, 4 moleques, desce todo mundo, vamos pro fogo. E põe mesmo. No dia 8 de junho, esse ônibus saiu dessa garagem aqui em Guarulhos, foi atacado e incendiado por um grupo de criminosos. E a motorista, Dona Neuza, teve mais da metade do seu corpo queimado e continua internada numa UTI entre a vida e a morte. Hoje, com 2 colegas dela de trabalho, nós vamos refazer o fatídico trajeto daquela noite numa viagem muito arriscada. Vocês conhecem a Neuza? Eu conheço ela tem um ano e pouquinho. Foi até uma surpresa pra gente essa violência contra Eu, como ela. cobrador, já trabalhei com ela, nunca vi ela destratando nenhum passageiro. Ela sempre demonstrou pra gente que ela gosta do que ela faz, né?
sei agora, depois do trauma e tal. Mas sempre passou pra gente um orgulho, porque uma mulher, motorista. Então, quando eu fiquei sabendo, foi um baque, um susto, né? A gente pode perceber aqui, olha só, o que sobrou, né? Parece um verdadeiro atentado terrorista, parece uma cena de guerra, um ônibus completamente queimado. Aqui é onde fica o assento, né? Onde a motorista, a dona Neuza, estava. Você pode ver que no volante aqui não existe nada, completamente derretido, completamente destruído. E foi justamente aqui onde ela ficou presa, sofrendo com o calor das chamas. O que passa na cabeça de vocês que fazem esse mesmo trajeto todo dia, depois de ver um ônibus como esse, atacado dessa forma, com uma colega de vocês com mais da metade do corpo queimado? É tensão total, né? A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas na Dutra aí é complicado, é perigoso. A segurança é fraca. Na sua cabeça, o que passa? Medo. Vendo assim, a gente vê que a gente não tem respeito, né? Os criminosos, tanto faz se tem um pai de família, um trabalhador, eles querem ter o fogo e sair. Sempre tem assalto, manifestação, não é de hoje. Tá acontecendo isso direto agora. Vocês já passaram por isso então? Já foram assaltados, já foram abordados? Assaltados, sim. Agora a gente vai fazer o mesmo percurso que a dona Neuza fez naquela noite. Eu vou entrar no ônibus junto com vocês e vou passar também agora por esse ritual. Vamos fazer então a oração que você costuma fazer. Peço a Deus e Nossa Senhora Aparecida que não aconteça nada comigo, nem meus colegas da empresa e proteja a gente. Estamos saindo agora da garagem e aqui começa o trajeto extremamente perigoso da linha 600. Já aconteceram muitos ataques, muitos assaltos e até mesmo, a coisa de algumas semanas atrás, um incêndio. Num dia comum de trabalho, o senhor Argeu recebeu a pior ligação da sua vida. Era a mulher dele, Neuza, avisando que estava pegando fogo. A motorista de ônibus está internada com 55% do corpo queimado e sem previsão de voltar para casa. Bom dia, Argeu. Bom dia. Fica difícil perguntar se está tudo bem, porque a situação é complicada. Diz uma coisa, você é motorista de ônibus? Sou motorista de ônibus. Nessa profissão aqui agora, eu vou para 8 anos. E a sua esposa? A minha esposa, ela já tem mais ou menos por volta dos 20 anos que ela trabalha nessa profissão. Caramba. Em algum momento, vocês pensaram que isso poderia acontecer com vocês ou na linha que vocês trabalham? Não. A gente via acontecer na televisão, mas jamais passou pela nossa cabeça que podia acontecer com a gente mesmo. Na primeira semana, eu fiquei 6 dias sem comer e sem dormir. Eu falei, não vou aguentar, eu vou arriar. Tem que levar meu bebezinho para a escola, tem que visitar ela, tem que trabalhar. Eu falei, não vou arriar. Quando ela saiu de casa para ir trabalhar, você se lembra o que foi que ela te disse? Ela falou, amor, você pega o seu carro, pega o bebê e traz para casa, que assim que você sair do serviço, eu venho direto para casa. Quando eu estava indo para Armênia, isso era por volta de 19h45 da noite, ela ligou para mim. Falou assim, amor, me socorre que eu estou pegando fogo. Eu falei, mas como você está pegando fogo? Ela falou, me deram uma pedrada e puseram fogo no ônibus. Eu parei o carro na hora, liguei o alerta e parei na marginal na hora o carro. Só que aí o telefone parou de funcionar. Tempo depois, mais ou menos uns 5, 6 minutos, ligaram pra mim de volta. A cobradora falou assim pra mim, falou, então é o seguinte, meu amigo, abandona isso aí, mano, e vem pra cá, que a tua esposa tá toda queimada e tá indo pro hospital geral. Chegando no hospital, o cabelo dela tava pondo fumaça. Ela se batia em cima da maca, assim, ó. Aí, maluco, aí foi desespero. Complicado, né? Queimou mais ou menos 60% do corpo. A parte do rosto, do lado direito, do lado esquerdo foi queimado, mas não vai ficar com cicatriz. E do seio para baixo, praticamente queimou tudo. Queimou tudo. Eu achei que ela não ia sobreviver. Ela já tem previsão de voltar para casa, não? Não tem previsão. Eu só quero a minha esposa de volta. Do jeito que ela saiu para trabalhar, alegre, brincando comigo, eu quero que ela volte para casa do mesmo jeito. Todos os colegas da profissão estão sendo atingidos. Todos. Né? A população inteira está sendo atingida. Como é que vocês ficaram sabendo? Falaram que foi um assalto antes de queimar o ônibus. Não se sabe se era um policial ou um passageiro. Dizem que era um passageiro. Acabou matando dois bandidos e uma passageira. 3 homens armados deram sinal, entraram no veículo e, nervosos, anunciaram o assalto. Neste momento começou uma confusão. Um homem que estava sentado ao lado da mãe dela se levantou, reagiu e atirou contra os assaltantes. Então, um ônibus dessa mesma linha estava trafegando, fazendo o trajeto normal, foi abordado por assaltantes e os caras começaram a roubar os passageiros e um deles reagiu. Depois do crime, um ônibus foi incendiado na mesma região, em represália à morte dos 2 bandidos. Depois de uns dias, a represália que veio queimar o ônibus. Que acabou atingindo nossa companheira, a Neuza. Que história, hein, meu? Vou começar agora com o Benê Barbosa, ele é especialista em segurança pública, para tentarmos entender o que motiva todos esses ataques que estão acontecendo em São Paulo.
Olá, Benito, tudo bem? Como é que está, Casé? Tudo bom? Tudo jóia. Você que é um especialista em segurança pública, de que maneira você avalia esse fenômeno dos ataques aos ônibus que vem acontecendo aqui na nossa cidade? Isso é extremamente preocupante, né? E o que a gente percebe é que nos últimos anos, principalmente na última década, os criminosos perceberam que se unir seria muito melhor para eles, né? E foi exatamente o que aconteceu, eles se organizaram, né? E agora o que eles estão tentando, né, é dominar territórios. Eles tentam incutir na população medo, né, para que eles dominem essa área através desse medo. Então, na sua percepção, quem está por trás desses ataques é o crime organizado? Sem dúvida. É do PCC que nós estamos falando, Sim, que está é do por trás PCC. dessas ações? Exatamente. A grande facção que domina é o crime em São Paulo. Você pode ter, eventualmente, algum vândalo que use isso para descarregar sua raiva, seu ódio, mas o que a gente vê realmente são coisas organizadas, né, sincronizadas. Se isso é uma coisa tão evidente assim, por que o Estado não faz nada? Por que a gente não percebe uma reação por parte da polícia para coibir isso? Aí a gente tem um problema muito sério, né? Primeiro, que a gente está falando, obviamente, também que há corrupção. Segundo, a gente está falando de um país onde tem uma segurança pública muito pobre, né? A inteligência policial no Brasil é muito ruim. A impressão que dá nesses episódios de ônibus queimados é que falta um pouco de segurança nos trajetos onde esses veículos circulam. Eu tô vendo que atrás de mim tem uma unidade da polícia. Eu vou tentar conversar com alguns dos policiais que estão ali para que eles expliquem pra gente a opinião deles sobre esse assunto. Boa noite. Esses episódios de ônibus queimados, por que o senhor acha que tem acontecido isso cada vez mais com os ônibus em São Paulo? É uma forma que eles estão achando para, né, afetar o sistema. Né? Estão tentando dessa forma chamar atenção para eles. O senhor acha que falta segurança, talvez nos trajetos onde os ônibus circulam com essas pessoas? Acredito que não. Segurança tem. Agora, recentemente, uma motorista de ônibus passou por uma situação em que não era manifestação. E nesses casos? É uma situação mais complexa, né? O condutor, o cobrador estão sujeitos, né? Como nós também estamos sujeitos, né? À nossa profissão. Olha só, a quebrada onde a gente está entrando aqui é uma rua completamente de terra, nem um pouco pavimentada. Parecia um desvio, parecia um atalho, mas isso faz parte mesmo do trajeto do ônibus. Deixa eu sair aqui do ônibus. Dá realmente a sensação de que você está num lugar perigoso, onde qualquer coisa pode acontecer, né? Tem um beco aqui, a pessoa pode estar escondida aqui, pode estar escondida atrás daquela parede. Que é o ponto inicial. E é aqui que começa a nossa jornada, e foi aqui também que começou a jornada da Neuza. Aqui está o sapato dela, pouco sobrou. Olha só. E aqui dentro, a palmilha derreteu também, pegou na parte de cima, tá vendo? Olha o cordão do tênis, como ficou do sapato. Não deram a chance dela sair do carro, pelo menos. O sapato dela foi a única coisa que sobrou. E o celular que estava com ela, que ela ligou e a cobradora acho que pegou o celular. Esse é o celular dela. Foi o celular então que ela ligou, me ligou, pedindo socorro. Até que ponto a gente vai ter? Você vai sair para trabalhar, vai ser queimado num farol, vai ser queimado num ponto de ônibus? Com o número de ataques a ônibus aumentando a cada dia, ser motorista ou cobrador está se tornando praticamente uma profissão de risco. Por isso eu vou conversar com Maurício Júnior, ele é presidente do Sindicato dos Motoristas de Guarulhos, para saber como é que eles estão lidando com essa situação. Bom dia, Maurício. Tudo bem? Bom dia. Quantos motoristas e cobradores são afiliados ao sindicato aqui de Guarulhos? São 7.000 filiados. E quantas pessoas são transportadas por esses motoristas e cobradores? Olha, só em Guarulhos, quase 500.000 pessoas por dia. A gente está falando assim de uma população de mais de 500 mil de pessoas que fica exposta a esse risco quando sai às ruas para trabalhar, para lazer. Enfim. Sim. Como é que a classe está lidando com essa situação? Qual é o sentimento geral entre motoristas e cobradores? O sentimento entre os motoristas e cobradores é insegurança completa, né? A gente já tem uma série de problemas na rua. Assaltos, acidentes de trânsito, estresse. Além do estresse normal da profissão, agora existe também esse estresse relacionado com o risco dos ataques. O que mudou para vocês? Na verdade, virou uma banalização. Qualquer problema que se tem, queima-se ônibus. Você vê aí, até problema de esporte. Então, jogo que o time não ganhou, o pessoal vai e queima um ônibus. Né? Como está sendo colocado como vandalismo, ninguém está sendo culpado. Então, qualquer tipo de movimentação, qualquer tipo de manifestação, queima-se o ônibus porque chama a atenção da mídia. Quais são as medidas que o sindicato ou que o próprio governo está tomando no sentido de evitar que esse tipo de ataque volte a acontecer? É um ataque complicado de você prever, né? Não tem um local específico, pode ser em qualquer região. Quais são os pontos mais perigosos nesse trajeto da linha 600? Esse é a ponte que comigo aqui, ó. Não dá nem para ver, cara, de tão escuro que é. Quer dizer, se tem alguém ali
malocado para jogar uma pedra, para fazer uma arruaça, acabou, você não vê. Não vê nem quem foi, nem de onde veio. Esse próximo também. Esse é o famoso terra-boa. O que faz desse ponto um ponto perigoso? Fora a comunidade, é um ponto muito escuro também, como vocês podem ver. Aqui, quando o cara quer assaltar, quer fazer alguma coisa, ele pode passar facilmente de um lado para o outro e dessa forma conseguir fugir. Os criminosos perceberam que a polícia não é onipresente e nunca vai ser. Eles perceberam que a nossa legislação punitiva é fraquíssima. Se for pego, esse tipo de caso, como queima de ônibus, mesmo que haja vítimas, a punição é muito, muito pequena. No máximo, ele vai pegar de 2 a 4 anos, dependendo da gravidade. Em 6 meses ele está fora da cadeia, se ele for condenado. Se a gente vive num país que é onde 92% dos homicídios ficam sem qualquer solução, imagine então um crime pequeno. O que teria que ser feito para se combater esse tipo de ataque? Não há nada que se faça a curto prazo, né? Não existe fórmula mágica em segurança pública. Tudo começar a ser muito bem feito agora, a gente vai começar a colher frutos reais daqui 5, 10 anos. Você também funciona de alguma maneira como um observador? Você fica prestando atenção na rua também, em alguma movimentação estranha para avisar o motorista? Tem um botão, um cobrador aqui, ó. Deixa eu ver. Há um botão para sinalizar quando fecha a porta. Certo. Quer dizer, a função original desse botão não é avisar o motorista. A função dele é a porta, avisar quando vai com o passageiro. Só que a gente usa o veículo para se comunicar. Até mesmo no ônibus. Se tiver um freio no ônibus, eu não posso parar. Tem um conteúdo, eu não coloco assim, não foi como O cobrador ele não tem nenhum extintor que fica perto, não? O normal é abrir assim, ó, faz o chão. Certo. Isso. O cara já entra no busão já pensando que eventualmente vai poder sair por essa janela. Em quanto tempo um ônibus desse pega fogo? Olha, no máximo em 10, 15 minutos é uma perca total. Por que é tão rápido? É porque o material no qual é feito os ônibus, né, são todos materiais assim de fácil queima, inflamáveis, entendeu? Se um ônibus desse demora cerca de 10 a 15 minutos para queimar completamente, as pessoas têm esse tempo para sair do ônibus. Exatamente. Se não sair... Não, é perigoso. Inclusive temos casos, né? Pessoas hospitalizadas. Nós tivemos um caso numa unidade nossa que o cobrador é deficiente físico. Depois de ter sofrido os danos do incêndio. Exatamente. Não, ele não chegou a perder o movimento, mas foi atingido pelo fogo. A gente, inclusive, na própria empresa, está dando treinamento para os funcionários para quando acontecer esse tipo de coisa. É o não reagir a um assalto, é um caso de incêndio, dar prioridade, abrir as portas, tentar tirar as pessoas de dentro do ônibus, entendeu? Acionar o 90 o mais rápido possível, acionar a garagem, né? Só aqui nessa garagem tem 8 ônibus queimados. E aqui inclusive... a marca, olha só, 7-1. Esse ônibus foi queimado justamente no dia que o Brasil perdeu para a Alemanha. No dia que o Brasil perdeu para a Alemanha. Tinha passageiro, ele estava fazendo linha normal. Olha onde fica o motorista ali, ó. Olha só o que o motorista tem que fazer para sair ou para entrar dentro de um ônibus. Ele tem que pular aqui e tem que ficar ali, ó. O ônibus começa a pegar fogo e aí você tem fibra de vidro que começa a pingar, começa a derreter. Dá uma olhada onde o cobrador fica. Se você está olhando essa imagem aí da sua casa e está achando, nossa, realmente o motorista e o cobrador estão numa situação difícil para sair daqui, isso porque tem um monte de outras peças que nem estão mais aqui presentes porque já foram queimadas, foram incendiadas, porque tem a caixa onde fica guardado o dinheiro. E a dona Neuza, ela ficou presa justamente nessa parte que estava desacordada porque ela tinha sido atingida por uma pedra. Alguns dos criminosos que entraram para tirar fogo no ônibus pensaram nela em tirar, não, como alguém pode fazer uma coisa dessa? A gente está indo agora no hospital visitar a esposa dele. Aqui tem até uma foto, né? Essa é a esposa do Argel, a Neuza. Linda, maravilhosa. O seu filho sabe o que aconteceu? Vocês explicam para ele? Não, ele sabe, entre aspas. Ele falou assim, filho, mamãe está no hospital tomando injeção, agora ela queimou o dedo, então ela vai ficar lá um tempo lá. Você contou uma historinha para ele, né? Tem que ir levando devagarinho, não posso mentir para ele. Daqui a pouco, amanhã ou depois, ela fica lá 6 meses, ele fica 6 meses sem ver a mãe. Você tem medo? Eu? Medo? Por que eu vou ter mais medo? Eu já tô morto, rapaz. Fizeram com a minha esposa aí. Vou ter medo do quê? Se tiver de manhã eu vou morrer. Eu só não quero que meu filho fique sozinho, que tem alguém para cuidar dele. A maioria das pessoas com quem a gente conversou pediu para não ter o rosto identificado, justamente por medo de represálias. Claro. E eu vou dizer, não estão completamente errados. O Estado não vai estar lá do lado deles
né, para protegê-los se eles fizerem uma denúncia aberta. Você falando abertamente pra gente aqui no nosso programa em rede nacional, você não tem receio de sofrer uma retaliação? Tenho, não vou dizer que não tenho, né, mas é necessário, né, é necessário. Já tem algumas linhas em São Paulo que foram desativadas, ou seja, a população ficou sem o Estado. Como é que chama o ponto em que aconteceu o ataque ao ônibus que a Neuza estava dirigindo? Conhecido como ponto da... E é o ponto mais temido por vocês? Mais não, mas... Tem outro ponto mais temido que esse? Tem outros. Como assim, cara? É que essa linha são 10, 15 pontos que tem na Dutra. Desses 15 você pode pôr 9 perigosos, sem iluminação, sem segurança. Quer dizer, dos 10, 15 pontos que tem na Dutra, 9 são perigosos. O ponto da vai passar. Vocês costumam parar nele? Esse horário é difícil. É chato, porque às vezes pode ter um pai de família, uma mãe de família. Só que aí tem família esperando, então por medo, às vezes a gente não para. Como é que as pessoas reagem quando vocês passam batido pelo ponto? Ficam nervosos, ameaçam. Não entende, né? A maioria da população não entende o que a gente passa. A situação da população também é uma situação extremamente complicada, né? Você depende daquele transporte e as pessoas não param, passam batido e você fica a ver navios, você não tem como voltar para casa, enfim. É muito complicada a situação. Também, a maioria também corre muito risco. Porque trabalhador, com 10 horas da noite, um ponto na Dutra, sem iluminação, sem segurança. Enquanto eu refazia o trajeto da linha do terror, onde Dona Neuza trabalhava até ser atacada, Mel iria sentir na pele como é perigosa a vida de quem precisa pegar ônibus em um ponto escuro. Olá, tudo bem com a senhora? Bem. Como a senhora chama? Rosângela. Tá esperando o ônibus aqui? Sim. É um ponto muito escuro, né? Sim. Normalmente a senhora espera quanto tempo? Mais ou menos uma meia hora. Eu posso ir com a senhora para ver o que a senhora passa todos os dias? Se você tiver coragem. A Rosângela topou que eu acompanhe ela até em casa. Eu confesso que eu tô com um pouco de receio, porque a gente já tá num lugar muito escuro, os comércios estão sendo fechados, a gente tá numa área extrema, periférica da cidade. Vamos ver o que rola. Vamos lá. Ó, Jardim da Macena, é esse? Jardim da Macena, isso mesmo. Vamos lá. Olá, boa noite. Posso conversar com a senhora um pouquinho? A senhora também pega esse ônibus todos os dias? E é mesmo perigoso? É sim, manifestação na avenida aqui várias vezes, já aconteceu 2 ônibus queimados. A senhora já viu? Já vi, mas eu não estava no ônibus. Como a senhora se sentiu vendo isso, sabendo que podia ter sido da senhora? Eu chorei. A senhora chorou? Chorei porque pode ter um amigo, né? Pessoas que a gente conhece, né? Graças a Deus não teve vítima nenhuma. Tudo bem? Cada vez fica mais escuro, né? Isso que a gente vai percebendo. Muito escuro as esquinas dos pontos. A empresa tem 4 garagens. Essa linha aqui na garagem... Ninguém quer fazer? E o que você faz? A gente acostuma até que vai acostumando, né? Você tem medo? A gente tem medo, né? Trabalhar. Existem casos de motoristas e cobradores que pedem para sair, que desistem da profissão por conta de tudo que está acontecendo? Bastante. Com essa questão da insegurança, não só o próprio motorista ou cobrador, né? O familiar deles também pede para que eles saiam, né? Está virando uma profissão de risco, cada vez mais. Então a gente faz os últimos carros, né? Faz geralmente o último período, mas eu aconselho o pessoal não sentar lá no fundo quando estiver meio vazio. Sobe uns moleques aí. Sentar no fundo é mais perigoso. É perigoso, porque as mulheres sentam lá no fundo lá com fone de ouvido, então já aconteceu já. A pessoa descia e a menina vinha aqui na frente correndo e falou, ó, o cara acabou de me assaltar. E quanto mais tarde vai ficando, mais perigoso fica? Carona. Estão pedindo carona. E aí, beleza? Beleza? E aí, tá certo? Costuma pegar esse busão aqui, cara? Não, nós pegamos direto esse busão. Aí. Sempre nesse esquema de pedir carona e tudo? Poxa, essas são as mesmas ideias. Nós pegamos carona pro motor aí, da hora. Só no motor é tudo da hora aí, ó. Fortalece na carona aí quando precisa aí, ó. Já aconteceu de vocês fazerem sinal pro ônibus, os caras passarem batido? Não acontece, tem vezes que não para, né? É ter desrespeito pra nós. Tem vezes que é ter nossa mãe que tá aí no ponto aí, ó. No ponto aí, escrevendo no ponto aí pra levar no hospital. E esses caras passam direto aí, ó. Aí que dá raiva pra nós, né? E se fosse nossa coroa que tava precisando pra ir no hospital, aí não dá, né? A galera fica revoltada, então. É perigoso até queimar o ônibus aí, acontece várias vezes aí, você vê aí. Mas o motorista, o trocador, os caras muitas vezes têm medo de parar, porque eles já foram atacados várias vezes, já foram assaltados. Mas nós não, nós é daqui da vila mesmo, nós não vamos roubar o busão que passa aqui na queimada mesmo. Esse ônibus aqui dessa linha 600 já foi incendiado já. Já foi quando algumas semanas atrás, né? Por que foi incendiado, vocês sabem? Já foi, mas é um bagulho louco que acontece aí na queimada aí.
Tem vezes até que os motor ramela aí nas ideias aí. Não dá carona, aí os caras ficam revoltados mesmo. Você acha justo que se coloque fogo? Justo não é, mano. Vai ter que cada um tem que correr pelo seu certo, senão correr pelo errado, os caras quebram mesmo, mano. Os caras querem saber não. Pode reagir, não pode reagir. Pode faz sentido. É, se reagir, todo mundo vê no jornal aí, ó. Quando é assalto, não reage. É, não pode reagir. Se reagir, não ganha lucro. Você já ficou mais tenso já porque entraram 2 caronas, né? Você acha que eles eventualmente podem querer roubar, fazer algum assalto? Vocês aqui não, mas se você não tivesse, você pode ver o jeito deles, a malandragem, bagunçando. Os caras estão completamente bêbados, né? Eu conversei com eles ali lado a lado, os caras estão com um cheiro de álcool muito forte, tudo. É uma situação que te deixa realmente os nervos da flor da pele. Opa! Bom. Foi mal aí, foi mal. Agora não te Tá vendo então, mano? O cara já tá puto comigo agora, porque ele acabou perdendo o ponto dele. E... É porque a gente ficou conversando, né? E o cara tá agressivo, já tá dando uma apagada pra mim, porque, pô, esse cara aí, tio, perdi o ponto por causa dele, estamos perdidos. Complicado. Realmente dá pra sentir, né? Porque mesmo com a câmera, o cara não se sente inibido, né? Agora os caras continuam causando aqui no busão e o maluco continua puto comigo. Olha lá, continua falando direto porque ele perdeu o ponto, porque eu tava conversando com ele. Isso a gente está fazendo uma viagem. Imagina os caras que fazem várias viagens durante todo o dia, não é fácil. Bom, o carro quebrou ali na frente, é por isso que a gente está parado. A gente já ouviu tanta história que eu fico com medo aqui de ter um carro parado e a gente parece que a gente está num sanduíche entre o Eu não sei o que me deixa com mais medo, se a gente descer aqui e seguir andando, ou se a gente ficar, porque é meio desesperador. A gente está numa rua super escura e o carro está parado. O que bateram no carro? Por que bateram no ônibus aqui? Bateram por quê? O que aconteceu foi que o motorista desceu, o cobrador também, a gente está sem ninguém aqui, não pode sair, porque quem abre a porta é o motorista. Ou seja, se numa situação dessa acontece alguma coisa, alguém resolve botar fogo no ônibus, a gente não sai, a gente está preso. O carro quebrou ali na frente, é por isso que a gente está parado. A gente já ouviu tanta história que eu fico com medo aqui de ter um carro parado e a gente parece que a gente está num sanduíche entre Eu não sei o que me deixa com mais medo, se a gente descer aqui e seguir andando, ou se a gente ficar, porque é meio desesperador. A gente está numa rua super escura e o carro está parado. O que bateram no carro? Por que bateram no ônibus aqui? Bateram por quê? O que aconteceu foi que o motorista desceu, o cobrador também, a gente está sem ninguém aqui, não pode sair, porque quem abre a porta é o motorista. Ou seja, se numa situação dessa acontece alguma coisa, alguém resolve botar fogo no ônibus, a gente não sai, a gente está preso. Descer, por favor. Por que você vai descer? Porque tá quebrado. O carro, eu vou ficar esperando que eu vou pegar outra lotação. Você não acha perigoso descer aqui tão escuro nessa rua? Não. Eu acho. O carro que estava quebrado tá saindo aqui, ó. Estamos andando, é tudo certo? Por que vocês desceram? Para poder ajudar o pessoal a trocar os trás, para eles poderem dar ré também. Tchau, obrigada. É realmente muito escuro. Olha só como assim, ó, sem carro nenhum, sem luz de câmera, olha como a gente tá escuro. E é aqui que você desce todos os dias. A gente está se aproximando do ponto da... Foi o ponto onde aconteceu o ataque ao ônibus, em que a dona Neuza teve mais da metade do seu corpo queimado. Só quero que você dê uma paradinha ali rápido, eu dou uma saltada. Mas esse horário é complicado, vamos parar no outro ponto. Você não quer parar no ponto da... Não posso parar porque esse horário é risco de vida, é complicado. O medo, a tensão é tão grande que alguma coisa aconteça e tudo que o motorista não quer parar no ponto da toca. E isso se repete em outras inúmeras noites também, que os motoristas passam por aqui e não param nesse ponto. Eu pedi, eu insisti para ele, mas ele não vai parar. O ponto da... É, perfeito. Esse é o ponto da... Antes vai queimado, vai ser aqui, ó, esse queimado no chão aqui, ó. Esse queimado aqui nos... Nossa! Aí geralmente a gente dá uma visualizada no ponto, para um pouquinho na frente, a gente vai parar de segurança. É uma sensação realmente muito, muito ruim. Eu me senti mal, assim, só de você pensar que algumas semanas atrás, um ônibus como esse, da linha 600, estava fazendo o seu trajeto normal, passou por aquele ponto e aí toda aquela tragédia. É realmente de arrepiar.
A gente tá chegando aqui no hospital. Como tá o coração, hein? Suave, eu só ver minha baixinha agora. O pior já foi, agora é... Recuperação, né, velho? Não vou desistir não, parceiro. Não vou não, que eu sou teimoso. Enquanto eu estiver na terra, eu não vou desistir não. E eu vou trazer ela pra casa. E um dia você vai ver. Se Deus quiser. Vamos lá? A gente tá no corredor, onde tem ali a unidade de queimados. Provavelmente, a gente não vai poder entrar com câmera. Nossa equipe não pôde entrar na unidade de terapia intensiva, mas ficou esperando o Argeu sair com notícias sobre o estado de saúde da sua esposa. Argeu, Tá melhorando. alguma novidade? Segundo o que ela falou pra mim, vai fazer outra nova raspagem hoje pra fazer uma cirurgia amanhã. Ela tem reclamado de alguma coisa? A única coisa que ela reclama é que dói muito. Dói muito e sangra muito também. Pelo que ela falou pra mim, não tem previsão de alta. Você acha que tem algum culpado? Se tem algum culpado, você pode dizer quem? Pra mim, condenar alguém, não tem como. Se for colocar culpado, vai ter muitos. Não posso culpar ninguém. Aconteceu, já foi. Aconteceu. Agora eu tô tentando me recuperar. Eu vou segurar a bronca. Eu vou junto com ela até o fim da nossa vida. Respeitava ela, já amava, agora mais ainda. O que vocês sentiram quando passaram ali pelo ponto da... Dá um aperto no coração, né? Uma mágoa. A gente vai passar ali toda vez a gente vai lembrar. Então, imagina todo dia, toda noite, sair de casa para trabalhar e viver esse estresse, viver essa tensão, passar por esses riscos, por esse perigo, por esse perrengue. A nossa reportagem termina aqui, mas a viagem deles continua durante muito tempo, né? Graças a Deus deu tudo certo, mas a vida continua, né? E amanhã mais um dia, se Deus quiser.